Olá, vamos continuar com o nosso assunto, né? E hoje falando sobre transportadores de grãos, né? Então, nós temos aqui ah, as principais características, os principais equipamentos utilizados para essas operações de movimentação de grãos dentro de uma unidade armazenadora, desde o momento que eles são descarregados nas bodegas até a expedição, né? A saída da unidade armazenadora. Então, nós temos aí a transferência desses grãos, né, de um local para o outro, né, em diferentes direções, né, e sempre pensando, né, nessa operação de movimentação dos grãos, sempre pensando no menor dano possível desses grãos. A danificação mecânica ela deve ser bem interessante, né, que seja minimizada nessas operações de movimentação dos grãos dentro de uma unidade armazenadora. Eles vão ocorrer, né, os danos, devido principalmente aí ao uso inadequado desses equipamentos, ou se a gente utilizar também equipamentos inadequados para essa movimentação, ou até mesmo a forma de operar, né, com a velocidade excessiva, né, ou a teor de água aí inadequado para que a gente tenha risco aí de ter essas danificações durante a movimentação desses grãos. Então, está aqui exemplos, né, de danos trincas, quebrados, né, grãos partidos aí que devem ser evitados durante essa operação. É importante que cada equipamento aí seja melhor aproveitado, né, e que tenha aí a menor danificação possível, evitar desgaste também dos componentes, nas formas de operação desses equipamentos, fazer em menor tempo possível, diminuindo o tempo de operação, gasto de energia, tem alguns equipamentos que minimizam esse gasto de energia, a gente não precisa de energia, por exemplo, as descargas por gravidade devem ser aproveitadas sempre que possível, gasto de mão de obra, dependendo do equipamento, né, acaba aumentando ou, por outro lado, diminuindo essa mão de obra, e garantir aí a possibilidade de misturar esse material. Tem alguns equipamentos transportadores que fazem essa mistura dos materiais dependendo da finalidade. Bom, nós temos aqui os principais transportadores de grãos, né, dentro de uma unidade armazenadora, os elevadores de caçamba ou canecas, transportadores helicoidais, roscas sem fim, fitas, correias transportadoras, transportadores pneumáticos e os transportadores de corrente, os headers. Nós temos aí a direção, né, de movimentação desses grãos horizontais, né? Então, nós temos aí as roscas transportadoras, principalmente, headers, fitas transportadoras. Na vertical, as roscas transportadoras, elevador de caçambas e os transportadores pneumáticos, né? E nós vamos falar sobre cada um deles. E nós temos o transporte por gravidade, que deve ser preferido, né? Deve ser utilizado sempre que possível, né? Aproveitando aí a cota mais alta dos grãos e a descarga ou a movimentação deles para uma cota menor. E sempre que a gente puder fazer, aproveitando aí o ângulo de repouso, né, quando essa a movimentação tiver, então, né, possibilidade desse grão fluir, né, em função do seu ângulo de repouso, então é interessante aproveitar essa queda livre, né, devido aí ao plano inclinado que a gente vai ter, né, aproveitando o ângulo de repouso. E aqui a gente tem alguns exemplos, né, de ângulo de repouso, né, médios aí, isso varia de produto para produto, de acordo com a condição física desse produto, mas aqui, ó, grãos secos em torno de 35 graus, grãos úmidos, né, até 45 graus, que aumenta ali a acomodação desses grãos, e quando é farelo, farinha, material mais fino, já tem um ângulo maior aí de 60 graus. Então, aqui exemplos, né, de descargas por gravidade, onde a gente aproveita, né, evita ali, de precisar ter que ter um outro transportador acionado por motores gastando energia para fazer essa movimentação. Temos o elevador de caçambas, né, ou canecas, que faz o transporte principalmente na vertical. Então, está aqui o exemplo das canecas, né, fazendo um tipo de descarga aqui, que é a descarga centrífuga, né, está projetando o produto, né, para se tirar das canecas, vamos falar sobre ela. É um meio de transporte na vertical, né, de produtos a granel, pode ser transportados a céu aberto, manutenção é fácil, para, por exemplo, uma vida útil e longa dos equipamentos, o desgaste também é reduzido, né, nas peças, as canecas ou correntes, né, que transportam o produto, e a descarga pode ser centrífuga, gravidade ou mista, né? A centrífuga trabalha com uma velocidade mais alta, né, girando aqui em torno de 120 rotações por minuto, e por gravidade, a rotação ela é mais lenta, né, em torno de 50 rotações por minuto, então o produto ele chega lá no final e somente despeja o produto, ou os grãos, né, a caneca, ela chega no final e despeja os grãos, e na centrífuga não, ela sobe mais rápido e projeta. E a mista, né, fica intermediária. Pensando principalmente quando você quer uma danificação menor ou evitar ao máximo a danificação, então deve-se preferir essa descarga por gravidade, que aí
por exemplo, semente, né? De forma alguma pode ser centrífugo, porque aí o produto vai simplesmente descarregar lentamente, né? Aqui na parte superior, aqui na cabeça do elevador. Temos também o corpo, onde ficam aqui as canecas, e o pé, que é onde é feita a carga, né? O enchimento aqui dessas canecas. Pode ser, o enchimento pode ser desse lado, pode ser do outro lado também. Mas então os grãos caem nas canecas, as canecas sobem, chegam lá em cima e despejam, né, o produto lá no ponto final, o destino que ele vai ter. Aí as canecas, as caçambas, né, podem ser metálicas ou material não metálico, PVC. As de PVC são mais interessantes porque menos barulho, né, menos risco de atrito com metal e de gerar alguma fagulha, alguma centelha ali, pode, né, até desencadear algum processo maior, como uma explosão e outras questões que podem, né, causar. Mas então, as PVC devem ser preferidas. Aqui é a cabeça do elevador, né, pode fazer descarga por centrífugo, por gravidade ou mista. Aqui o corpo, né, onde tem as canecas ou caçambas, né, o detalhe ali para fazer a verificação. E aqui o pé, onde a gente faz também essa verificação, faz as regulagens de esticar ali a correia, né, onde as caçambas estão presas, faz a inspeção também, essa janela de inspeção para fazer limpeza, né, normalmente pé de elevador fica numa parte bem abaixo do nível do solo, né, numa cota mais baixa, e ali pode estar úmido, pode estar risco ali de produto deteriorar também, então tem que ser feita essa limpeza sempre constante, tá? Aqui a polia inferior, que é onde, né, as caçambas vão passar presas ali a fita, né? E aí evita o esmagamento quando ela é vazada dos grãos, né? E esse deslizamento também. Pode ser de correias, como está aqui, né? As canecas presas nas correias, e pode ser de correntes, como está aqui, ó. Aqui é a caçamba presa às correntes, normalmente esse aqui para descarga por gravidade, para transporte de sementes, por exemplo, que aí são mais lentas e fazem essa descarga, né? A corrente faz a descarga mais lenta, né? Durável, resistente, baixo custo, né? E uma velocidade de operação também mais lenta, principalmente os materiais que precisam dessa descarga mais lenta. As caçambas, elas podem ser individuais ou podem ser fluxo contínuo, né? Como o exemplo. Aqui outra foto também mostrando, né? As caçambas, então, elas sobem, né? Com os grãos, chegam depois lá em cima, elas viram e voltam, né, de cabeça para baixo, né? E aí pegam o produto embaixo novo e vão sempre fazendo esse movimento, né? De giro. Aqui exemplo mostrando aí o elevador, né, colocado, realmente ficam mais altos, né, de lá descarregam em outros transportadores ou diretamente nos silos, né, tá aí as caçambas, né. Então esse é o primeiro transporte na vertical, principalmente elevador de caçambas. Transportador helicoidal, ou rosca sem fim, né? Então são helicoides, ó, como a figura que está mostrando, helicoides que vão transportar, vão girar e vão transportar o produto, né? Vão girando e vão, à medida que eles vão girando, eles rosca sem fim, né? Eles vão levando o produto de um local para o outro. Podem ser utilizados aqui para outros materiais aí, né, triturados, processados, rações, né? Também se utiliza bastante. Podem transportar na horizontal, inclinado, até mesmo na vertical, diminui o rendimento, mas pode ser feito também, mas é mais utilizado na horizontal e com uma certa inclinação, né? Materiais granulares, farelos, podem até misturar esses materiais, ou dependendo do tipo de helicoide. Ficam dentro desses tubos ou dentro de calhas, né? E aí fazem o transporte do produto à medida que vai arrastando o produto, então, de uma extremidade à outra, né? Podem operar em tubo, né, calha, né, e normalmente locais congestionados, ou seja, locais onde você tem pouco espaço. Então, é uma das características desse tipo de transportador. Aqui os tipos de helicoide, né, normalmente esse primeiro aqui para transporte na horizontal, transporte inclinado, né, esse aqui, ou até mesmo na vertical, porque aí a distância aqui dos helicoides é menor, ó, aqui a distância é menor do que essa aqui, né. E os recortados aí utilizados para misturar material. E esse aqui, né, para materiais viscosos, né, quando é vazado aqui embaixo. Então, temos diferentes tipos de helicoides nesse transporte. Aqui um exemplo, né, para transportar, ó, fazer o carregamento de um silo inclinado, né, utiliza aí o elevador, o transportador de helicoidal. Durante o transporte, né, quando está girando ali o helicóide, você tem um espaço pequeno entre a calha e o tubo e o helicóide. Então, muitas vezes tem mais impacto, né? E como o grão está movimentando o tempo todo, tem mais atrito grão com grão e grão
com o próprio helicoide. Então, é uma das limitações desse tipo de transportador, é a danificação mecânica, dependendo aí da situação, do tipo de produto que está sendo transportado. Então, acaba tendo mais contato grão com o material. Temos também outro tipo de transportador, que é a fita transportadora, né? Está aqui mostrando, essa aqui pode ser utilizada até para transporte em sacaria, né? Alta eficiência, desliza aí sobre os roletes, né? Então ela vai movimentando, leva o produto, volta por baixo e vai fazendo esse movimento, né? Transporte frutas, grãos, britas, materiais, né? Além de grãos, vários materiais. Se transporta frutas, é porque ela tem uma característica interessante, o produto vai parado em cima dela e ela que vai movimentando, então acaba que a danificação mecânica é menor, né? Então é interessante. Pode transportar em altas velocidades, longas distâncias, e tem a limitação da inclinação. Normalmente você pode transportar no máximo ali a 15 graus de inclinação, então ela mais na horizontal e com leve inclinação. E tem custo inicial e vida útil maiores comparado a outros transportadores, mas a danificação aí ela é bem pequena, né? Porque o produto fica parado e a fita é que que se movimenta. Então tá aqui, ó, sobre roletes, né? Então ela vai, ali tem a parte da descarga, faz um S, volta e assim por diante, vai fazendo esse movimento. Aqui a moeda de alimentação pode ser móvel também, você pode alimentar em qualquer ponto dela, né? Então se permite esse carregamento em vários pontos e permite também a descarga em vários pontos. Pode ser dupla, né? Levar e voltar com o produto, fazer movimentos, né, inversos também, pode ter essa característica. Aqui o detalhe dos roletes, né? Em cima, volta ali embaixo nos roletes também. Aproveita o ângulo de repouso ali dos grãos no transporte, né? Características de flexibilidade, né? Pode transportar vários materiais de um lado para o outro, carregar no meio, descarregar em qualquer ponto. Resistência à tensão, são materiais resistentes, bons, que têm essa vida útil também longa. Resistência à corrosão, né, são materiais não metálicos, principalmente a correia ali, que não tem esse problema. Está aqui o exemplo, né, pode ser utilizado para sacaria também, né, pode ser móvel, leva para um local, leva para o outro. A carga é feita nessa tremonha, né, então ela é móvel, você pode levar ela para qualquer ponto da fita móvel. E a descarga também é feita no tripper, né? Que é esse carrinho que vai deslocando e aí ele faz um S, né? Faz um S ali na hora de descarregar e descarrega o produto ali em qualquer local que ele tiver instalado. Então, isso permite, por exemplo, num silo, colocar no início, no meio, no final, vários pontos ali vai fazendo a descarga. Então, isso é bem interessante. Então, é um tipo de transportador bem interessante utilizado aí para transporte em longas distâncias e com pouca inclinação horizontal ou pouco inclinado. E nós temos também o transportador pneumático, né? O pneumático tem uma flexibilidade grande, consegue transportar, né, na horizontal, na vertical, inclinado, né? Usa o ar para fazer esse transporte, né? Então, dutos ali, ó, fechados, né? E alta velocidade de ar tem que ser maior do que a velocidade terminal desses grãos, né? A velocidade terminal é aquela velocidade máxima de queda livre, né, dos grãos. E ele precisa arrastar esses grãos, por isso a velocidade tem que ser maior do que a velocidade de arrasto dos grãos aqui, ó. E vai depender das características físicas, né? Forma, tamanho, massa específica, né? Desses grãos, né? Utiliza ali uma pressão elevada, então uma potência elevada, gasto de energia também maior. Tem uma simplicidade mecânica, como vantagem, pode ser transportar em várias direções, percurso ramificado, tira um local, tira no outro, sem problema. Facilidade de variação de trajetória, tá no local, vira para outro, movimenta facilmente. E é um sistema autolimpante, porque tem o ar passando. E como desvantagem, elevada potência e danos mecânicos, porque esse grão ele vai sendo soprado, né, succionado ou insuflação. Ele acaba tendo contato maior grão com a própria chapa dentro do equipamento, então acaba tendo mais danificação mecânica também. Pode ser por sucção, pressão ou combinado, pressão, sucção, tá aqui, nós vamos falar deles, né? O sucção, tá aqui o grão, e aqui tem o ciclone, e ali está o ventilador que está puxando o ar. Então, ele puxa o ar, que puxa o grão, e aí no ciclone, como aqui está vindo uma determinada seção aqui do tubo, né, do ar, a hora que chega aqui no ciclone aumenta, essa seção ela amplia, né? E aí quando a seção amplia, a pressão cai. Se a pressão cai, o grão é descarregado, né? Então aumentou a área, a pressão cai no ciclone é justamente para isso, para descarregar o produto. Então aqui, ó, succionou e depositou em determinado local. Então fez a operação por sucção, né?
Por pressão, já muda já a configuração. O ventilador está antes, está empurrando, né, por meio da tubulação aqui o ar, os grãos caem nesse ar e são levados. Então, aqui eles são empurrados, né, pressão positiva. Então, chega lá no ciclone, é a mesma coisa, né, aumenta a área aqui da tubulação do ciclone e aí cai a pressão, o grão é descarregado, né? Então, trabalha com pressão acima da pressão atmosférica. E um misto ou combinado, né, sistema combinado, que utiliza pressão e sucção. Então, já usa as duas formas. O equipamento, o ventilador, ele fica aqui no meio, então uma parte, ele está aqui, ó, succionando esse ar, né, succionando os grãos, né, que estão puxando aqui. Então, lá do local, puxa essa parte, chega aqui no ciclone, cai, e aí o ventilador ele faz esse movimento, e aqui empurra novamente os grãos. Então, aqui você, uma parte succiona e outra parte empurra, projeta, né, os grãos lá naquele local. Aqui está um exemplo, ó, tirando grãos de um silo. Então, está aqui a parte de sucção, esse aqui é combinado, né? Então, está aqui a parte de sucção, cai aqui no ciclone, e essa outra parte aqui vem a tubulação, e aqui ele cai de novo na tubulação e vai lá para dentro do caminhão, né? Retirar grãos de navios, por exemplo, também se utiliza muito a sucção por transportador pneumático, porque às vezes você não consegue colocar outro tipo de transportador ali naquele local, porque é uma cota muito baixa. Aí vai, tira para outro lado de dentro, succionando por esse tipo de transporte pneumático, né? E aí o outro tipo de transportador que nós temos é o transportador de corrente, ou Headler, né? Que ele faz esse movimento, ele vai e volta, né? Então vai arrastando, vai raspando o produto, né? Transporta através os grãos através do arraste de elos nas correntes, esses elos aqui são presos nas correntes, transporta, exige pouco espaço, então locais confinados, apertados ali também, eles são bons para isso, né? Eles acabam danificando. Como ele arrasta, ele danifica menos do que o helicoide, que vai girando, né? Então, é uma das vantagens também. Permite a facilidade de descarga em diferentes pontos, isso também é interessante, né? Tá aqui ele, ó, colocado, fechado aqui, sem problema nenhum, local ali apertado, e aqui mostrando aqui os elos, né, que vão arrastando o produto. Então, facilita aí em locais apertados, onde você precisa transportar, normalmente na horizontal, que ele trabalha, né? Então, tem essa limitação. Bom, falando então de todos esses transportadores, né? Transporte, né? O transportador por canecas, helicoide, a fita transportadora, transportador pneumático, o header, né? Cada um com a sua característica, principalmente ali o helicoidal, o pneumático tem uma danificação maior, tem que ficar atento a isso. O próprio elevador de canecas também lá na descarga por centrífuga também uma danificação maior, então tem que ficar atento a isso. E quais os critérios que a gente vai utilizar para escolher os transportadores? Normalmente, uma unidade armazenadora, a gente usa vários transportadores, né? Então, dependendo aí do tipo de transporte, de produto a ser transportado, a finalidade, se vai ser semente, se vai ser grão, se já é lá na indústria para moer, para esmagar. O acondicionamento do produto sem sacaria a granel, obviamente, né? A capacidade de carga e descarga desse material, a distância a ser percorrida, né? A gente viu ali qual que transporta mais, uma distância maior que consegue, a fita transportadora, porém você já não consegue inclinação grande, tem que ser inclinação máxima de 15 graus, então isso tem que ser observado. O ângulo de inclinação e de repouso, né, para usar aqui o transporte por gravidade, os dutos por gravidade também devem ser aproveitados ao máximo numa unidade armazenadora, e as particularidades de cada unidade armazenadora, de cada unidade de beneficiamento de sementes, né, que apresentem essas características. Então, tudo isso tem que ser observado quando a gente for fazer ali a definição, verificar qual o melhor transportador, ou qual o conjunto, né, dos melhores transportadores a serem utilizados. Sempre sendo logicamente compatíveis, né, as suas capacidades, quando vai se fazer a transição de um transportador ao outro. E também, né, como a gente falou, tomando esse cuidado aí, principalmente em relação à danificação, né, aos riscos que a gente tem ali do produto, visando sempre manter a sua qualidade ali ao máximo possível. Obrigado, pessoal. Até a próxima.